Olá, pessoal! Então, vocês já me conhecem das aulas práticas de Fisiologia Vegetal, eu sou a Simone e hoje eu estou aqui para falar de um tema que eu particularmente gosto bastante, que é o metabolismo especializado, mais comumente conhecido como metabolismo secundário. Este conteúdo, então, que faz parte do último tema que vocês vão ver na disciplina de Fisiologia Vegetal. Didaticamente, então, eu dividi essa aula em a introdução ao metabolismo especializado e alterações no deste metabolismo quando a planta está sob estresse abiótico ou biótico. As plantas, no decorrer do seu crescimento e desenvolvimento, sintetizam uma variedade de compostos. Todos esses compostos são oriundos do seu metabolismo primário e secundário. O metabolismo primário então, são os produtos diretos da fotossíntese, ou seja, os esqueletos carbônicos, e além dos esqueletos carbônicos para a síntese de todos os compostos, esse processo também fornece energia e poder redutor. O metabolismo secundário, está mais abaixo, dentro do quadrado verde, são oriundos das três rotas, que vocês vão ver em destaque em azul, e são os produtos diretos do metabolismo primário, são os resultados da transformação, conversão e degradação dos metabólitos primários. Aqui nessa imagem eu trago essa rota em azul mais clarinho ali, o metabolismo primário, e mais abaixo da imagem, uma cor mais escura, um azul mais escuro, o metabolismo secundário. Então, vocês conseguem ver de uma maneira mais detalhada alguns dos compostos que fazem parte de cada metabolismo, sendo que, independente da classe de metabólito especializado, todos eles são oriundos de quatro rotas, que é a rota do ácido chiquímico, a rota do ácido malônico, a rota do ácido melalônico e a rota do metileritrol fosfato. Durante muito tempo pensou-se assim, metabolismo secundário e metabolismo primário. Metabolismo primário, então, seriam as macromoléculas, grande produção e de distribuição universal nas plantas. Desempenhariam funções essenciais nas plantas, forneceriam energia para a síntese de todos os outros compostos. Já o metabolismo secundário seriam micromoléculas, uma produção em pequena escala e uma distribuição restrita a algumas famílias vegetais, e possuíam funções adaptativas e algumas atividades biológicas. Só que com o passar do tempo, esse termo metabólitos secundários passou a intrigar um pouco os pesquisadores, porque eles acharam que esse termo metabólito secundário subestimava o papel destes compostos na planta, o papel que eles desempenham em relação aos outros organismos e principalmente o papel da síntese deles em todo o ecossistema. Então foi proposto recentemente que esses compostos passassem a se chamar metabólitos especializados. Os metabólitos especializados, eles são dependentes da espécie, do genótipo. Hoje em dia já se tem mais de 200 mil metabólitos especializados identificados e alguns são bem conhecidos e característicos de algumas famílias de planta, como os sesquiterpenos nas solanáceas, os glicosinolatos nas brassicáceas, os estilbenos nas vitáceas, as isoflavonas na família Fabaceae, o limonoides na rutácea e meliaceae. E depende, a síntese desses compostos é muito dependente do estágio de desenvolvimento que essa planta está. Além disso, fatores ambientais em que essas plantas são expostas durante o seu crescimento influenciam muito na síntese desses compostos. De uma maneira bem geral, nós vamos abordar no decorrer dessa aula os papéis desses metabólitos especializados, mas a gente tem aí papel fotoprotetivo, de reconhecimento, de inibição e promoção do crescimento, respostas de defesa, comunicação, a gente sabe que alguns metabólitos aumentam muito a sua síntese, no sentido de tentar sinalizar por um estresse iminente, e a própria sinalização que eu acabei de falar.
Esses metabólitos são sintetizados praticamente por todos os órgãos da planta. Alguns têm sua ação no seu local de síntese, outros são transportados para outros locais, né? São transportados pelo sistema vascular. Alguns metabólitos especializados, eles são armazenados, né, na sua forma inativa, são compartimentalizados, né, em algumas organelas e armazenados na sua forma inativa. Depois, quando a planta, em determinada situação, que geralmente é quando a planta está sofrendo algum ataque de patógeno ou está sendo exposta a alguma condição ambiental extrema, esses metabólitos são descompartamentalizados e são ativados. Então, muitos deles ficam em seu estado inativo até que a planta seja exposta a alguma condição que fuja, né, do seu metabolismo basal. Mas o que vai depender, onde é que órgão, né, que esse metabólito vai ser especializado? O que define isso? O que define é a polaridade desse composto. Se for um composto hidrofílico, como os próprios alcaloides, os glicosinolatos, eles podem ser armazenados no vacúolo ou nos idioblastos. Mas se forem substâncias, né, lipofílicas, que incluem principalmente os óleos essenciais, aí eles podem ser armazenados em outras estruturas, como por exemplo, ductos resiníferas, tricomas, por exemplo, como vocês podem ver aí nessa imagem que eu trago em destaque, tanto um tricoma glandular como um tricoma não glandular. Este outro paper, publicado recentemente, traz também em evidência a presença desses tricomas nessa espécie, né, Micania lanuginosa. Então, eles trazem imagens de micrografia eletrônica de varredura, em que é bastante visível a presença dessas estruturas, onde é armazenado os óleos essenciais desta espécie. Depois nós temos aqui a menta e orégano, e também fica em evidência a presença dessas estruturas, onde a gente pode ver, no caso do orégano, né, que além desse tricoma, ele possui também uma película que protege ele, que a gente sabe que muitas vezes, quando a gente esfrega essa planta, sai aquele cheiro característico, e isso se deve muitas vezes ao rompimento desta película, então quando a planta passa por algum dano em sua superfície. De um modo geral, optei por trazer uma rota bastante simplificada da síntese desses compostos. Como eu já falei anteriormente, todos esses compostos são oriundos, né, do metabolismo primário, do processo fotossintético da síntese desses açúcares, e nós temos basicamente 3 classes de metabólitos especializados, que são os terpenos, os fenóis e os alcaloides. Os terpenos são caracterizados, né, pelo isoprêmono, que é esse composto aí com 5 carbonos, e eles podem ter, né, não só pode ser formado pela união de vários isoprênos. E aí a gente vai ter, se for 2 isoprênos, nós vamos ter monoterpenos. Se for 3 isoprenos, né, que daí vai ser composto por 15 carbonos, vamos ter sesquiterpenos. E aí por diante, né, nós podemos ter 4 isoprenos, que daí vai ser um diterpeno. Mas o que esses compostos são, né? O que eles estão ligados geralmente? Alguns terpenos são reguladores de crescimento, como o próprio ácido abscísico, a citocinina, a giberelina, né, que vocês estudaram recentemente, e os brasinosteroides. Eles são moléculas de defesa, né, na sua maioria, contra a herbivoria e presença de patógenos, além de ter muitos terpenos que têm sua função fotoprotetora nas plantas. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de terpenos bastante conhecidos, como no caso a artemisina, que foi extraída da Artemisia annua, que hoje é uma das primeiras linhas de tratamento contra a malária. Mais abaixo o Taxol, que é usado também como primeira e segunda linha para tratamento de câncer de ovário. O ginquigolide, que também é um terpeno, que é um composto também com várias propriedades medicinais.
temos o tetraidrocannabinol, que é a substância psicoativa presente nas espécies do gênero cannabis, e abaixo os brasinosteroides. Talvez esse termo seja um pouco novo para vocês, mas o brasinosteroide faz parte então de uma classe de hormônios também, que vocês não veem no primeiro momento na disciplina, mas que é uma classe com várias atividades biológicas. Primeiramente, como vocês podem ver aqui, na disciplina vocês veem somente, né, os 5 principais hormônios, mas eu gostaria de aproveitar para falar para vocês que além da auxina, citocinina, giberelina, etilena e o ácido abscísico, vocês também têm os brasinosteroides, os salicatos, que a gente chama mais assim de ácido salicílico, as estrigolactonas, que é uma outra classe de hormônio que vem emergindo bastante, e os jasmonatos, né, o famoso ácido jasmônico. Em relação a outra classe de metabólitos especializados, que são os alcaloides. Esta classe, né, de metabólitos especializados é caracterizada por esse anel aromático e pela presença ali do nitrogênio ligado a este anel. Depois, mais abaixo, tem também os glicosinolatos, que também é uma outra classe de metabólitos secundários, embora não se tenha um consenso ainda na literatura sobre a sua presença, em maioria dos artigos você encontra ele como uma classe à parte. E é uma classe de compostos que eles não são tóxicos, mas os produtos da sua degradação é extremamente tóxico. Faz muito mal, então, principalmente para os herbívoros que podem estar atacando essa planta. Como exemplo de alcaloides, eu trouxe a cocaína, que é extraída da árvore da coca, a vincristine, que a gente sabe, né, que é um potente remédio contra a leucemia, a cafeína também é um alcaloide, a nicotina e a própria morfina, quem não conhece a morfina. Uma outra classe de metabólitos especializados são os fenóis, né? O que caracteriza os fenóis é a presença desse anel aromático e da hidroxila ligada a esse anel. Os fenóis são bastante conhecidos como os compostos antioxidantes. Isso se deve muito à sua capacidade de doar elétrons e átomos de hidrogênio, deixando os radicais livres que podem trazer danos, né, para essa planta, tornando eles moléculas mais estáveis. Vários estudos demonstram, como vocês vão ver no decorrer dessa aula, que a síntese de metabólitos, né, principalmente de fenóis, aumenta muito em resposta a algum estresse que a planta esteja passando. Como exemplo, então, de metabólitos especializados, como exemplo de compostos fenólicos, eu trouxe a galato de epigalocatequina, que é um famoso antioxidante bastante usado, encontrado em chá, assim como a genisteína, a própria curcumina também, que é extraída do açafrão, que tem poder antioxidante altíssimo, o eugenol, que além desse poder antioxidante também tem poder antisséptico e é extraído do cravo, e o mais recente, né, que muitos estudos estão estão emergindo, que é o resveratrol. Quem não ouviu ainda falar, né, do resveratrol, que está presente na uva, no vinho, que tem várias atividades biológicas, né, entre ele o poder, né, de produção de proteção cardiovascular, melhora a circulação sanguínea, melhora o colesterol bom, além de agir também contra danos causados pela artrite, né? Então tem esse composto que também é um composto fenólico. Aqui só para trazer para vocês, eu achei bastante interessante essa figura, em que vocês conseguem ver, né, a quantidade, a diversidade desses compostos. Mais acima ali, como eu disse para vocês, as principais classes de metabólitos especializados, e mais entrando, né, nos fenóis. Olha a diversidade de compostos fenólicos que existe aí, quanto essa rota, né, pode bifurcar e pode dar origem a outros compostos. E a identificação desses compostos hoje é bastante possível graças à cromatografia de massas, né, que consegue não só quantificar, como identificar novos compostos.
Aqui eu trouxe essa imagem, eu gosto bastante também dessa imagem, porque a gente consegue ter mais uma vez uma noção, né, que vários são os metabólitos especializados, como vocês podem ver aí em destaque. A gente tem quinonas, flavonoides, né, são muitos em amarelo, e a diversidade desses metabólitos especializados, e todos esses metabólitos especializados, né, são oriundos do metabolismo dos carboidratos, dos ácidos graxos, metabolismo de nitrogênio, mas o seu produto, né, os seus esqueletos, todos eles são oriundos mesmo, da fotossíntese, né, que fornece não só os esqueletos carbônicos, mas como eu já falei anteriormente, também a energia e o poder redutor para a síntese de todos os outros compostos. Mas se a planta, no seu metabolismo normal, né, se ela não está passando por uma situação estressante para ela, já produz uma diversidade, uma quantidade de metabólitos especializados, imagina como é que fica esse metabolismo se a planta está sob estresse abiótico ou biótico. Deve ter bastante alterações em relação à sua síntese e sobre o seu perfil, né, também de metabólitos especializados. O que mais ou menos, até os próprios exemplos que eu trouxe para vocês. Basicamente, os estudos, né, estão focados nas atividades biológicas desses compostos, né? A própria artemisina, que eu falei anteriormente, que tem, né, além das propriedades contra a malária, propriedades antiviral, antitumor, antiparasítica, anti-inflamatório, e até recentemente, né, infelizmente com a pandemia do Covid-19, foi levantada a questão se por acaso ela não poderia também ter uma ação, né, contra a Covid-19. E isso deve-se em boa parte pelo fato da hidroxicloroquina, que foi apontada no início como um possível tratamento para a Covid-19, como a hidroxicloroquina tinha ação contra a Covid-19, e é um medicamento para malária, então pensou-se que a artemisina não teria, né, alguma atividade biológica contra a Covid-19. Mas então a gente, como eu falei anteriormente, a gente sempre pensa nos metabólitos especializados em relação à sua atividade biológica e a sua aplicação para humanos. Mas como é que será que fica o metabolismo especializado, né? Quando a planta está sofrendo algum ataque de patógeno, sobre um estresse biótico, ou quando a planta está passando por um estresse abiótico? A maioria dos estudos que a gente encontra que analisou os efeitos, né, desses estresses sobre o metabolismo especializado é em relação a organismos vivos, né, ao estresse biótico. A gente encontra também alguma coisa sobre a resposta desse metabolismo em resposta a estresse abiótico e bem menos estudo, em relação quando une os dois estresses, que é o que mais a gente vê na natureza. Dificilmente a planta está ali só sendo atacada por um patógeno, geralmente ela também está sendo exposta algumas vezes a um estresse hídrico por falta de água, ou está muito quente, como agora nos nossos verões, que é muito quente. Então, mas ainda tem poucos estudos, né, avaliando os efeitos desses dois estresses combinados sobre o metabolismo especializado das plantas. Eu trouxe de uma maneira bem geral essa cascata de sinalização, mas eu achei interessante para vocês verem o papel dos hormônios aí nessa cascata. Como vocês estão com todos eles quentinha na cabeça, eu trouxe para vocês verem. O que acontece? Quando a planta sofre algum tipo de estresse, ela tem sensores, né, receptores na sua membrana que mudam a sua conformação. Aí, após a sua mudança de conformação, ela envia essa mensagem para mensageiros secundários, que podem ser espécies reativas de oxigênio, cálcio, óxido nítrico, principalmente a espécie reativa de oxigênio, óxido nítrico, cálcio, que já está bem estabelecido na literatura que sua síntese aumenta muito em resposta a estresse, e eles enviam a mudança de conformação, né, a presença desses receptores, também enviam sinais para hormônios vegetais,
como o ácido jasmônico, que eu falei anteriormente, que vocês ainda não veem na disciplina, o ácido salicílico, que é uma outra classe de hormônios que vocês não viram ainda, e o ácido abscísico, que vocês recentemente viram na disciplina. Além disso, parece ter envolvimento de maquinases nessas cascadas. Após aumentar a síntese desses compostos, esses sinais são enviados a mediadores de sinalização. Alguns mediadores são bastante conhecidos, como o domínio JAS, MIC2, EN3, que é um inibidor da síntese de etileno. E o que esses mediadores levam? Né? O estado, né? O que eles levam o sinal para os fatores de transcrição. Esses fatores de transcrição vão atuar diretamente na região promotora desses genes, fazendo que aumente a síntese de alguns compostos, ou também que reprima a síntese de alguns compostos. E o que vai influenciar nisso é o estado de fosforilação e desfosforilação desses fatores de transcrição. A gente já conhece alguns fatores de transcrição que são ligados diretamente à síntese de algum composto, como por exemplo, no caso dos ácidos hidroxicinâmicos, que é o primeiro caso que vocês veem, que tem estudos mostrando que aumentam muito a sua síntese, né, quando a planta está sofrendo algum ataque de patógenos. Os glicosinolados, quando essa planta também está além, né, de passar por algum perigo, ela também está passando por um estresse hídrico, por seca, a presença de patógenos, e os flavonoides e as antocianinas, que os estudos mostram que aumentam muito a sua síntese em resposta a estresse oxidativo, seca, salinidade e a presença de patógenos. O que eu trouxe, que eu queria dizer com essa imagem, que independente da classe de metabólito especializado, a cascata de sinalização é a mesma, e ela vem, né, através do processo de sinalização, desde receptores e sensores que estão presentes lá na membrana, na membrana celular. Mas, mais uma vez, né, mas como fatores ambientais extremos podem estar impactando a síntese dos metabólitos especializados? Então, o que a gente tem? Eu esquematicamente bolei um jeito que vocês vão conseguir ver sempre aqui na esquerda do vídeo de vocês, em destaque, qual a relação entre o que está aquele processo que está acontecendo, ou aquele metabólito que está envolvido, e o estresse que essa planta está passando. Aqui no primeiro exemplo, nós temos, por exemplo, um estresse luminoso, só que a gente sabe que isso é muito difícil, só um estresse está acontecendo na natureza, geralmente junto com o estresse luminoso, está ocorrendo as altas temperaturas, o que vai acarretar em estresse hídrico, falta de água também para a planta, e além disso, como eu falei, né, também pode estar ocorrendo a combinação desses estresses, além dos estresses bióticos, também está ocorrendo estresse abiótico. O primeiro exemplo que eu trago para vocês é o estresse luminoso causado pela alta radiação solar. Nós sabemos que tem plantas mais e menos tolerantes, né, a essa radiação solar. Mas, independente, né, da espécie, todas elas, se o nível, né, for muito alto de radiação, ela vai trazer danos, né, ou melhor falando, fotodanos. O fotossistema 2 é a parte bastante sensível a esse excesso de luz e mais propenso a sofrer esses danos. Então, a primeira classe de primeiro metabólitos especializados que eu quero destacar para vocês são os carotenoides. Os carotenoides agem basicamente de duas maneiras. A primeira é coletando, né, como coletores de luz, ampliando o espectro de luz que as clorofilas absorvem e também com um papel fotoprotetor. Mas como assim fotoprotetor? Dissipando o excesso de energia, né, que está chegando a esses fotossistemas, fazendo com que não se formem, então, clorofilas no estado tripleto e que possam evoluir, né, para a primeira espécie reativa de oxigênio que nós vamos ver, que é o oxigênio singleto, que é extremamente danoso, né, a formação dessa espécie reativa de oxigênio. Existem basicamente duas classes de carotenoides, que são os carotenos e as xantofilas. Só para relembrar vocês, os carotenoides que estão ali presentes, né, no complexo antena, nos centros de reações, com a função, né, de absorver essa energia luminosa. Essa outra figura, ela traz uma visão geral do cloroplasto, em destaque ali o carotenoide, né, o que ele bloqueia, né, o que ele tenta mimetizar, que é a formação desse oxigênio singleto. Vocês podem ver em destaque ali na imagem, é isso que esta imagem está mostrando.
Os carotenoides, então, aqui também é uma outra visão do processo fotossintético. Os carotenoides, então, estão mais ligados ao fotossistema 2, mas não é só o caso dos carotenoides que ajudam aí a diminuir os efeitos, né, dessas espécies ativas de oxigênio. O alfa-tocoferol, também conhecido como vitamina E, também age, então, diminuindo os impactos que eles podem trazer, tanto a nível de membrana como a nível intracelular nas plantas. Eles também ajudam na estabilização dessas membranas. Um outro estresse que as plantas são submetidas é o estresse salino. Talvez este seja o estresse que mais afete as plantas, mas a gente sabe que algumas plantas toleram mais ou menos o sal. Mas se a concentração de sal for muito alta, esse estresse for muito tempo, esse estresse pode levar as plantas à morte. A gente sabe que, independente se a planta tolera ou mais ou menos, o metabolismo primário é afetado pela presença desse estresse. E se o metabolismo primário é afetado, consequentemente, a síntese e a diversidade desses metabólitos especializados também são afetados. Uma outra questão é a presença de metais pesados no solo. Vários estudos mostram o aumento de compostos fenólicos, o aumento da síntese de compostos fenólicos em resposta ao excesso de metais pesados. Os compostos fenólicos, que nesse caso podem reagir, podem ter o seu efeito também, quelando o ferro. E por que é importante, né? Por que a gente acha que tem uma ligação entre a síntese de compostos fenólicos e por que seria interessante a ele estar quelando o ferro? Porque a gente sabe que quando a planta está passando por um estresse, aumenta muito a produção de espécies reativas de oxigênio, entre eles o peróxido de hidrogênio, e se um sistema antioxidante não for rapidamente ativado, eles podem formar os radicais hidroxilas, mas os radicais hidroxilas são formados pela reação de Fento, que precisa de ferro como cofator. E se os compostos fenólicos estão quelando o ferro, esse ferro não vai estar disponível para essa reação, diminuindo a quantidade de radicais hidroxilas. A presença de radicais hidroxilas pode levar a clorose, o que é extremamente danoso para a planta, essa clorose, porque se existe clorose, existe degradação de clorofila, e a gente sabe que as clorofilas, né, são os coletores de luz para a fotossíntese. Outro estresse é o estresse por seca, principalmente pela falta de água, que é caracterizado quando o efluxo excede o influxo de água, e alguns mecanismos, né? Esse é um dos estresses bastante estudados. Algumas coisas já está bem estabelecido na literatura, como o aumento da síntese do ABA, o aumento da espécie ativa de oxigênio, e com o aumento das espécies reativas de oxigênio a gente tem um sistema antioxidante também mais elaborado, mais avançado, e com isso, né, também a presença dos compostos fenólicos e outros metabólitos especializados, tentando mitigar os efeitos do excesso dessas espécies reativas de oxigênio. O que está bem estabelecido também na literatura é que o déficit tem que ser muito severo, tem que durar por muitos dias para ter um impacto direto sobre a síntese de metabólitos especializados, mas assim que falta água no sistema, né, ou seja, se for um estresse mais moderado, as plantas diretamente afetam o metabolismo primário delas. Outro composto, né, que aumenta muito a sua síntese em resposta não só estresse abiótico, ou não só estresse abiótico, mas também biótico, é a síntese da lignina. A lignina, que é um composto fenólico, né, complexo, um metabólito especializado, que auxilia aí na rigidez, né, porque a gente sabe que a planta, geralmente quando está, principalmente por estresse hídrico, por altas temperaturas, ele tende a perder a sua turgidez celular, ficando mais murcho. Então, a síntese da lignina está aí para auxiliar nesse processo, para manter, né, a planta por mais tempo mais ereta. Outra questão é a questão nutricional, né? A gente sabe que quando falta nutrientes na planta, nitrogênio, potássio, enxofre, aumenta muito a síntese de compostos fenólicos. E esses compostos fenólicos estão ligados, né, com essas espécies reativas de oxigênio, com a tentativa, né, ligada ao seu poder antioxidante.
Outra questão que vale salientar é que tanto o excesso como a falta de nutrientes impactam no crescimento e desenvolvimento das plantas. Então, se está impactando no crescimento e desenvolvimento das plantas, está impactando no seu metabolismo primário. Está impactando no seu metabolismo primário, está impactando a síntese de metabólitos especializados. Aqui, de uma maneira geral, eu trago, tá em azul, aí dentro do círculo, todas as espécies reativas de oxigênio que podem vir a acontecer e que são extremamente danosas, assim como o seu local de produção e o mecanismo que ele ativa para tentar diminuir ou mitigar os efeitos dessas espécies reativas de oxigênio. Como vocês estão vendo, tem vários metabólitos especializados envolvidos nesse processo. De um modo geral, como existem mecanismos enzimáticos e não enzimáticos que tentam mitigar os efeitos causados por essas espécies reativas de oxigênio. Nós temos tanto as enzimas antioxidantes quanto esses compostos, esses metabólitos especializados que ajudam aí a planta a manter a sua homeostase. Uma outra parte da nossa aula, a última parte da nossa aula, está mais relacionada com o estresse biótico, como as plantas mudam a síntese, como elas alteram o seu metabolismo especializado em resposta a ataque de patógenos, de insetos, a presença de micro-organismos que podem ser patogênicos para elas. A gente sabe que as plantas, durante a sua floração, elas emitem uma gama de compostos na tentativa de atrair polinizadores e que geralmente esse aroma característico, ele para depois que a planta é polinizada. Mas o que será que são esses compostos? Esses compostos são compostos orgânicos voláteis. Basicamente, os compostos orgânicos voláteis são terpenos, mas não são somente terpenos. A gente tem compostos orgânicos voláteis na classe dos fenilpropanoides, benzonoídeos, derivados de ácidos graxos, de aminoácidos. Então, é bastante a gama desses compostos orgânicos voláteis. O que caracteriza esses compostos orgânicos voláteis? O seu baixo peso molecular e sua alta pressão de vapor, por isso que eles se tornam voláteis, no ambiente. A gente sabe que existe uma diversidade muito grande de compostos voláteis e hoje, com a ajuda da cromatografia gasosa, existe uma ciência chamada volatiloma, que é possível identificar uma gama ou até mesmo o aumento da síntese de alguns compostos voláteis. Bastante estudos estão surgindo relacionados à presença desses compostos orgânicos voláteis e ligando algumas atividades biológicas a ele, como uma atividade tóxica contra o desenvolvimento de micróbios, tem esse poder aí de sequestro do peróxido de hidrogênio e com isso estabilizando mais as membranas celulares. Alguns estudos apontam o papel alelopático desses compostos, o papel no controle da senescência, em preparar a planta para outros estresses futuros, ou seja, para ela ter uma resposta mais aprimorada, se ela já passou por algum tipo de estresse. Em relação às respostas, na indução de defesa também das plantas envolvendo proteínas e metabólitos, e principalmente nessa relação tritrófica. O que é essa relação tritrófica? É quando a planta está passando por algum ataque de herbivoria, a planta passa a sintetizar compostos e esses compostos atraem predadores para essa herbivoria, ou seja, predadores para essa lagarta, então fazendo com que a planta sofra menos danos causados pela herbivoria. Mas hoje o que é mais usado, o que é mais explorado ainda a nível de campo, de cultura grande, é essa estratégia push-pull. Mas o que é isso? O que se faz hoje em dia? A gente conhece o perfil de metabólitos emitidos por algumas espécies e a gente planta a nossa cultura de interesse no meio e planta e ao lado dessa cultura, como plantas vizinhas, a gente planta também espécies que emitam compostos orgânicos voláteis que têm a capacidade de repelir alguns insetos e assim como espécies que têm a capacidade de atrair alguns insetos. Insetos esses que podem ser danosos para a cultura de interesse, fazendo então que essa espécie fique, não tenha contato devido a essas culturas que vão estar tanto repelindo como atraindo esses insetos que no futuro poderiam fazer e causar prejuízos então para essa cultura.
É basicamente como se fosse também um pedido de socorro, essa questão, né, da planta sendo atacada por algum herbívoro. Então, ela muda o perfil, a diversidade dos seus compostos voláteis. Com isso, predadores vão ser atraídos por esse cheiro característico que essa planta está emitindo, e com isso eles vão vir e vão se alimentar daquele predador ali que está causando danos para a planta. Mas o seu papel vai muito além disso, né? Os compostos voláteis também podem ser liberados, né, na tentativa de atrair essa herbivoria, de atrair insetos carnívoros em relação à atração por polinizadores, como eu já falei anteriormente, em relação à presença de patógenos também, aumentando a planta, né, essa competição entre plantas vizinhas, né? Pode ocorrer também em relação não só ao sistema aéreo, mas também o sistema radicular emite compostos orgânicos voláteis. Nesse outro artigo de 2019, ele já traz alguns exemplos de compostos que aumentam sua síntese e o seu papel deles ligado, né, sua interação com outros organismos. Saliento aqui para vocês apenas uma parte, que é essa parte que mais relacionada ao seu sistema radicular, que é, por exemplo, quando a planta está sendo cometida por essa larva, ela muda o perfil de voláteis emitido pelas raízes, faz com que ela passe a sintetizar um composto que é danoso para um fungo que afeta essa planta. Então, como vocês podem ver, é uma interação multi-espécies. Outra questão que está alterando também o perfil e a diversidade de compostos voláteis emitindo são as mudanças globais. As setas seccionadas mostram efeitos indiretos e as setas cheias, efeitos diretos. Depois, se você tiver interesse, podem ler esse artigo, é bastante interessante, e ele mostra, né, que através da mudança dos seus perfis de voláteis, como está ocorrendo essa interação, né, com as plantas herbívoras e plantas polinizadoras. Essa tabela que tem nesse artigo, ela mostra, ela pontua, por exemplo, temperaturas muito altas, como é que está afetando a planta herbívora, e a temperatura alta, como é que está afetando a planta e o polinizador. E assim como a temperatura baixa e vários outros aí, precipitação, a presença de excesso de CO2, camada de ozônio, nitrogênio. É bastante interessante essa tabela, se vocês tiverem um tempo, olhem posteriormente ela. Mas a gente sabe que esses compostos voláteis são emitidos, mas eles têm um grau, né, uma distância, digamos assim, para atingir as plantas vizinhas. Então, a literatura não tem um consenso sobre essa distância, mas esse artigo aqui de Ninkovic 2018, se eu não me engano, ele mostra, então, que essa distância, se forem espécies diferentes, ou seja, heteroespecíficas, ele não percorre muitas distâncias, ele percorreria esses compostos orgânicos voláteis até 20 centímetros. Se forem espécies específicas, co-específicas da mesma espécie, essa distância é um pouquinho maior, até cerca de 60 centímetros. Mas alguns autores mostram que se forem espécies da mesma se forem plantas da mesma espécie, essa distância pode chegar até 1 metro. Mas até agora a gente pensou só em nível de uma planta, né? Mas a gente sabe que as plantas não estão sozinhas no ambiente, que elas estão em nível de comunidade e também a nível de paisagem, né? Em sistemas naturais. Então, como é que eles chamam? Eles chamam que elas emitem, na verdade, é um mosaico de compostos voláteis, né? E o que vai influenciar muitas vezes, principalmente no caso de paisagem, é a influência do vento, né? No quanto esses compostos poderão ser percebidos por esses insetos, por esses predadores, então, quanto esse perfil pode ser influenciado. Então, a nível de paisagem, a gente não pode descartar a presença do vento. E a gente sabe também que alguns insetos, né, eles colocam o seu aparelho bucal direto no floema, então na tentativa de causar menos danos, né, para essa planta e com isso não haver a liberação desses voláteis que podem ser tóxicos ou até mesmo servir como aviso para predadores.
Então, até agora, eu falei no decorrer dessa aula que a planta, quando está sob estresse, está sendo atacada por algum patógeno, como você pode ver no decorrer nessa figura mais à esquerda, mas também a gente sabe que se a planta não estiver sendo atacada, ela também aumenta, ela também emite compostos voláteis e aumenta sua síntese. Mas como assim? Por exemplo, esse trabalho aqui de 2016, ele mostra então que a planta, se for de espécie, no primeiro exemplo aqui, se for de espécie diferente e a planta estiver sendo atacada por algum patógeno, por algum inseto herbívoro, ela vai emitir compostos voláteis. E esses compostos voláteis vão fazer com que a planta vizinha, se for de espécie diferente, já induza respostas de defesa. No outro exemplo aqui mais à direita, são plantas da mesma espécie. Então, ela vai emitir esses compostos voláteis e vai fazer com que essa planta vizinha já mude o seu perfil de voláteis, já tentando atrair os predadores para esse inseto que já está acometendo a planta vizinha. Mas e nesse caso aqui, quando a planta não está sendo acometida por nenhum inseto, por exemplo, ela também muda o seu perfil de voláteis quando ela sente algum perigo iminente. Ela pode não estar diretamente sofrendo por esse estresse, mas ela pode estar sentindo que esse estresse está próximo ou alguma outra planta que está sofrendo estresse. Então, ela avisa essa planta, que não necessariamente é da mesma espécie, como vocês podem ver aqui na esquerda do vídeo, e essa planta muda o seu perfil de voláteis. Mas se a planta, olha que interessante isso, mas se a planta for da mesma espécie, ela pode mudar até características fisiológicas, morfológicas, na tentativa de se defender do ataque desses predadores ou dessa herbivoria. Então, você vê como é que funciona a comunicação entre essas plantas. Aqui também traz uma tabela, o que se passa, né, na planta emissora e na planta receptora, e alguns exemplos de estudos, né, dentro da mesma espécie, de espécies coespecíficas, e mais abaixo entre espécies heteroespecíficas, o papel, né, de como ocorre essa interação, essa comunicação entre a planta que emite, a planta emissora e a planta receptora, e os efeitos que é induzidos por isso. É bastante interessante essa tabela também. De um modo geral, então, os sinais voláteis, eles anunciam concorrentes em potencial. Agora, a gente sabe que não necessariamente concorrentes que estão afetando diretamente a planta, mas que podem estar afetando plantas vizinhas. É uma interação multiespécie, como vocês viram, vai muito além de nível de planta, é um comportamento em abundância. E basicamente esses compostos orgânicos voláteis, né, são sintetizados com o objetivo de competir, superar ou tolerar esses estresses. Mas uma outra questão, até a gente sempre pensa, né, está emitindo compostos voláteis, mas como será a recepção, né, desses compostos voláteis? Como é que essas plantas sentem, né? Tanto que em alguns casos, como você viu no artigo anterior, ela consegue mudar características físicas em respostas desse sinal, né, desses compostos voláteis. Então, recentemente foi publicado esse artigo na Frontiers in Plant Science, em que eles conseguiram captar, né, a presença desses compostos voláteis em lâminas. Eles fizeram lâminas, colocaram a cutícula dessa planta em evidência e conseguiram ver um perfil de compostos voláteis emitido por uma planta vizinha nessas lâminas folares. Esse estudo foi feito com essa espécie Parkinsonia praecox e é um estudo, né, como prova de conceito, como é que a planta sequestra, porque é bem comum como é que emite, mas como é que será que esses compostos orgânicos voláteis são sequestrados? E além disso, eles viram que os compostos orgânicos voláteis que eles conseguiram identificar nessas lâminas que eles fizeram também tinham um efeito contra um conídeo, que era um fungo patogênico que fazia mal para essa espécie. Então, eles viram que além da presença desses compostos fenólicos, desses compostos voláteis, eles tinham um efeito, uma atividade biológica.
Esse é um outro artigo que eu trago para vocês de 2018, eu acho ele bastante interessante, que ele vem nesse contexto aí de como as plantas podem avisar as outras plantas sobre um perigo iminente. Eles se comparam as plantas como unidades de processamento. Mas como assim? Eles acham que poderiam existir plantas sentinelas. Mas o que são plantas sentinelas? São umas plantas que são capazes de responder rapidamente contra um estresse e informar de forma eficiente outras plantas sobre esta ameaça. Porque a gente sabe que a comunicação vai muito além de parte aérea e radicular. A comunicação ocorre no solo e ocorre na parte aérea também. Por exemplo, se está faltando água em alguma parte da planta, ela pode enviar esse sinal para as plantas vizinhas, né? Se elas forem plantas da mesma espécie. O mesmo acontece se a planta está passando por um ataque, né, de herbivoria. Mas se as plantas forem um sistema natural, isso com várias espécies, essa comunicação também existe, né? Tentando fazer com que as plantas vizinhas sofram o menos possível com os danos causados, que elas se preparem, né? Tipo no caso do estresse hídrico, diminuindo, por exemplo, a sua transpiração já antecipadamente e ir fechando estômatos a partir de um aviso de uma planta vizinha. O que esse artigo traz, que é bastante interessante? Ele compara, então, essa comunicação, né, com unidades de processamento como wireless. O que eles digam, então? O que eles dizem, então? Que se as plantas forem da mesma espécie, que esse sinal vai ser como o exemplo que vocês estão vendo ali na esquerda, que vai vir geralmente de distâncias já definidas e na mesma intensidade. Então, as plantas vão mais ou menos já ter um conhecimento prévio de como que vai ser esse sinal e já saber como reagir. Mas se for em um sistema natural, esse sinal pode vir de diferentes distâncias, como a gente viu anteriormente, até mesmo com a ação do vento. E também vai vir de diferentes intensidades, então. Então, eles começam nesse artigo a questionar, será que não é possível, então, daqui a um pouco nós treinar plantas, ou seja, colocar plantas em casos de vegetação, porque hoje a gente já sabe alguma coisa, que existe memória do estresse, que as plantas reagem de maneira diferente a estresse recorrentes. Será que ela não poderia, então, através dos compostos voláteis, então, emitir sinais, assim como ondas de rádio, assim como o wireless para outras plantas, meio que antecipando algum estresse para que ela já vá preparando os seus mecanismos de defesa, então, para sofrer o mínimo possível com esse dano, com esse estresse. Eu recomendo essa leitura, esse artigo é bastante interessante. Então, ainda nesse sentido, né, será que existe essa planta que pode ser treinada e avisar as outras plantas, né, que há um perigo em iminência, e essa planta, então, mudar o seu perfil de voláteis e avisar outras plantas? Esse artigo também fala que é um estudo bastante emergente, mas que tem bastante potencial para seguir, e que hoje em dia a maioria dos estudos, né, não tem nenhum estudo a campo ainda sobre isso, a maioria foi feita em casos de vegetação, mas com resultados bastante promissores. Esse é um artigo que foi publicado recentemente na Plant Physiology e ele trata, né, das três, né, porque a gente sabe que as plantas sintetizam uma variedade de compostos de baixo peso molecular, entre eles, então, os metabólitos primários, hormônios e metabólitos secundários. E com isso formou-se durante anos, né, essa tricotomia. Mas o que é isso, tricotomia? Que os hormônios, né, estariam mais em relação ao processo de regulação do crescimento e desenvolvimento, que os metabólitos primários, né, estariam mais envolvidos diretamente ao seu crescimento e desenvolvimento, e que os metabólitos secundários estariam mais envolvidos na sua interação com o ambiente. Mas o que se diz, né, que hoje com o avanço de novas técnicas, de novas tecnologias, essa tricotomia, né, já não tem mais por que ser tão assim segmentada,
porque a gente sabe que muitas vezes metabólitos secundários ou metabólitos especializados, eles estão sim regulando o crescimento e desenvolvimento das plantas, só que digamos que em graus variados, em algumas condições específicas. Então, por que ele também não estaria regulando o crescimento e desenvolvimento das plantas? Assim como há muitos estudos também mostrando, porque até hoje uma das áreas que ainda precisa ser melhor estudada é em relação ao catabolismo desses metabólitos secundários, ou melhor, metabólitos especializados. Será que em determinada condição esses metabólitos secundários também não são degradados e podem servir de precursores para a síntese de metabólitos primários? Então, para você ver que ainda tem muito que ser estudado, mas o que esses autores acham que esse termo, né, que é segmentar tantas coisas, dificulta o entendimento, né, a múltiplos níveis tróficos, por exemplo, que limita muito o conhecimento e o papel de cada um desses compostos na planta como um todo, na sua interação com o ecossistema. Então, talvez eu recomendo também a leitura desse paper, é bastante interessante, traz uma reflexão boa, né, sobre essa nossa maneira bastante reducionista de ver a ciência e segmentar tanto as coisas. De como considerações finais, caminhando para o término da nossa aula, eu trago, né, que as plantas produzem metabólitos secundários constitutivamente, elas estão sempre produzindo, mas que tem a sua síntese bastante induzida pelos fatores ambientais em que ela está sendo exposta. Ou seja, sua síntese aumenta muito, né, e está intimamente ligado com os fatores ambientais, que ainda tem muito a ser descoberto, principalmente com o surgimento das ômicas, né? Muitas novas tecnologias estão surgindo e que vão elucidar, inclusive, novas rotas biosintéticas, novos compostos, e que pequenos picos não devem ser ignorados, né? Mas quem trabalha com botografia, como assim? Como pequenos picos não devem ser ignorados? Quem trabalha com cromatografia vê que nem sempre dá um pico bastante alto e visível de algum composto, mas às vezes esses pequenos picos indicam a presença de alguns compostos que estão extremamente importantes, ou seja, podem inclusive ser moléculas de sinalização. Então, a gente nunca nada relacionado à planta deve ser ignorado, deve ser analisado e levar em consideração naquela condição experimental. Então, pessoal, era isso que eu trouxe para vocês. Eu recomendo, né, se vocês tiverem interesse por mais algum dos trabalhos, tá ali o título do trabalho, vocês digitem, vocês leiam mais sobre este trabalho. Eu também vou estar à disposição de vocês na segunda para tirar alguma dúvida ou para ouvir de vocês algum comentário a respeito do tema desta aula. Também está meu e-mail, se algum de vocês se sentir à vontade e quiser fazer o contato também com o objetivo de tirar alguma dúvida, eu vou estar à disposição de vocês. Até breve!